Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 1 ao 15 e também o 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. E o versículo 23, ele diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aleluias! É chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Apocalipse, capítulo 5, avance um pouquinho as páginas das Sagradas Escrituras. Apocalipse, capítulo 5, um texto que nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares, e proclamavam com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E todos os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém, queridos? Glorifique ao Senhor Jesus. Não perca esta oportunidade e se junte ao coro das vozes celestes que estão diante do trono do Pai e que o adoram dia e noite, clamando: santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Quantos de nós, ao longo da nossa jornada cristã, quantos de nós, ao longo da nossa jornada de crentes, nós já ouvimos essa palavra? Essa palavra, muitas das vezes, pode até ter a tendência de cair numa daquelas frases que são clichês no meio do meio evangélico. Mas o fato que esta palavra, ela não pode cair numa trivialidade, ou ela não pode cair numa repetição nos nossos ouvidos, a ponto de nós ignorarmos toda a verdade que existe por detrás desta sentença. Deus, Ele tem um plano para a tua vida, queridos. Esta palavra, ela é digna de confiança.
Esta palavra, ela é digna da nossa atenção. Esta palavra, ela é digna que nós venhamos a nos alegrar nesta noite, independentemente de como foi a nossa semana, ou dos medos que nós tenhamos à frente dessa semana que está por vir. Deus, Ele tem um plano para a nossa vida, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Deus sonhou com uma família para si. Deus sonhou em compartilhar o seu amor perfeito com filhos, seres humanos, criados conforme a sua imagem e a sua semelhança. É da vontade de Deus ter uma família, é da vontade de Deus Todo-Poderoso, ter ali uma família ao seu redor, com a qual Ele venha compartilhar o amor perfeito, a qual Ele venha a dar a conhecer a sua vontade e convidar esses filhos também para desfrutar do seu poder, a saber, tudo aquilo que as suas mãos poderosas elas podem nos oferecer. Então nós somos chamados à mesa de Deus, desde a eternidade, desde que antes que houvesse fundação do mundo, as bases do mundo, Deus tinha isso em mente, chamando a esta humanidade para esse plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. Então, se em primeiro momento nós entendemos que Deus, Ele tem um plano para a nossa vida, e Deus, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, nós também entendemos pelas Sagradas Escrituras que esse plano, o plano perfeito de Deus, através da história, através das eras, esse plano não pode se frustrar, esse plano não pode ser frustrado. O plano de Cristo Jesus, o plano de Deus, o nosso Pai, ele prossegue sendo cumprido na igreja, na história da igreja, independentemente das oposições, independentemente daquilo que se levanta contra a igreja, se é perseguição, se é enfermidade, se é escassez, se é coliseu e leões, perseguições ao longo de toda a jornada da igreja de Cristo Jesus, o plano de Deus se cumpre. O plano de Deus, ele é executado. Os desígnios em relação à sua vida e ao mundo estão fixados, estão estabelecidos, as partes estão ajustadas. O plano de Deus, todos os seus sonhos, transformados em decretos eternos e registrados, e bem seguros, firmados nas mãos de um Deus que é Pai. Aleluia. Queridos, você entende isso? Tudo, toda a história, todo o plano, todo o decreto, todo o desígnio, toda a lei, tudo, todos os sonhos de Deus, transformados em decretos, selados e guardados na palma da mão do nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia. O futuro da sua vida está na palma das mãos de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, queridos. Isso traz ao nosso coração alegria, isso traz ao nosso coração regozijo e descanso à nossa alma, abatida, fadigada, cansada, agitada interiormente. Quantos de nós entramos agitados num lugar como esse? E nós, muitas das vezes, estamos inquietos, mas como isso acalenta a nossa alma? O nosso futuro está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos aquele que está sentado no trono, que é Pai, e que escreveu os decretos da humanidade, e escreveu cada uma das linhas e dos planos que Ele tem para a humanidade, o nosso coração também, ele se enche de tremor e de temor, e nós ficamos da mesma forma alegres, mas também respeitosos diante dessa verdade, porque o mesmo Deus que é fiel, é também o Deus vingador. O mesmo Deus que é fiel, o mesmo Deus que é santo, justo e bom, é o Deus também que se ira com a pecaminosidade humana. O mesmo Deus que é justo e é fiel e é bondoso e que cumprirá cada uma das palavras a teu respeito, é também o mesmo Deus que pode lançar pecadores no inferno e o fará sem hesitar, quando estes romperem com a mesa, romperem com a parceria, romperem com a aliança. Vamos chamar nesta noite a mesa ou a parceria de aliança e de pacto. Guarde esta palavra, a palavra-chave deste culto de hoje é aliança. Ou seja, Deus executará o conteúdo do livro que está na mão dele, independentemente do que se levante, se é coisa boa ou se é coisa ruim, os decretos estão na mão de Deus e Ele vai fazer, Ele vai executar. Queridos, o mal que anda cirandando nesse mundo, está com tempo determinado para acabar. Glorifique ao Senhor por isso. Os dias, as horas de Satanás estão
contados. Ele já é um derrotado, queridos. Já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Resta apenas um tempo determinado para que Deus arremate todas as coisas debaixo do seu poder e haja então o cumprimento de todas as profecias, e nós veremos diante dos nossos olhos o desenrolar da redenção final na nossa vida, nos nossos corpos, quando nós não mais teremos ali a permanência do pecado, o poder do pecado sobre as nossas vidas, nós seremos transformados para sempre, queridos. Aleluias, glória a Deus. Deus é aquele que nos chama à aliança, a essa parceria. Deus chama seus filhos à comunhão. E quando voltamos lá no início de tudo, lá no Éden, eu quero caminhar com você uma jornada. Vamos caminhando assim numa estrada, onde nós passamos por Adão, nós passamos por Abraão, nós passamos ali pelos patriarcas, nós passamos por Moisés, passamos por Davi, até chegarmos na estrada onde Jesus está com um jumentinho, no domingo de Ramos, ali as pessoas estão estendendo as vestes e os ramos de palmeira, e ele está caminhando em direção ao desígnio, ao seu destino aqui nessa terra. Olhamos para Gênesis, e Deus, no início, cria um mundo bom, um mundo cheio de potencial. Deus cria filhos para gerar mais bondade a partir do que já fora criado. Então, esses filhos, criados conforme a imagem e semelhança de Deus, eles deveriam encher a terra de justiça, de amor, encher a terra de paz. E eles deveriam, nessa aliança, nessa comunhão com Deus, usufruir de todo o potencial criativo da terra, para então reinar sobre ela, e potencializar tudo isso, e criar mais bondade, e criar amor, e multiplicar a alegria. Ou seja, esses filhos estariam aqui trabalhando em aliança, trabalhando em parceria com o seu Abba, com o seu pai, potencializando tudo aquilo que ele já tinha criado. Mas irmãos, você conhece muito bem a história. Os seres humanos não querem ser parceiros de Deus, e eles quebram a aliança, eles traem o seu Deus, eles tentam criar o mundo do jeito deles. Então o mundo se torna corrupto, cheio de morte, e nós perdemos a glória de filhos e nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos. Estamos agora criando um mundo conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio desejo, conforme o entendimento da nossa mente. Romanos capítulo 3 e versículo 23 está dizendo a nós: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Foi rompido ali no Éden. Deus cria filhos, chama eles para compartilhar de um amor, chama eles para uma parceria, e essa parceria se chama aliança. E agora os filhos, a família, Adão e Eva, eles querem criar o mundo conforme a vontade deles. Eles querem reinar no mundo conforme a vontade deles. Eles querem ordenar o mundo conforme a mente que eles têm ali. E eles rompem com a parceria com o seu pai, com o seu Deus. E dessa massa pecadora, vamos dizer assim, porque ali agora eles começam a se multiplicar. Nós temos ali uma família, nós temos ali Caim e a descendência de Caim. Nós temos ali Sete, nós temos ali vários outros homens que vão se sucedendo naquela linhagem. E essa massa pecadora agora, Deus seleciona um grupo menor e faz com eles uma aliança. E o Senhor quer, através da aliança, renovar a sua parceria com todo mundo, ou seja, através da aliança, abençoar todas as famílias. E é assim que Deus ele chama Noé e a sua família. Deus chama Noé para um relacionamento. Deus chama do meio da massa dos pecadores. Deus pega a família de Noé e fala: eu quero ter com você aliança, eu quero ter comunhão, eu quero ter com você amizade, caminhe comigo, seja meu parceiro na obra de edificação nessa terra. Irmãos, você conhece muito bem a história, que a terra estava imersa no caos, a terra estava imersa na pecaminosidade, o mundo estava caído de uma forma assim, na podridão do erro e do pecado. E Deus chama uma família para caminhar com ele, a família de Noé. E nesse momento Deus decide no seu coração enviar o dilúvio, um dilúvio global que cobriria toda a terra, que exterminaria da face da terra todos aqueles seres humanos. Mas Deus ele providencia para essa família, a família de Noé, a arca. E agora que essa família ela é guardada dentro da arca. E enquanto lá fora o dilúvio, que é o símbolo dos efeitos do pecado, que trouxe a morte sobre toda a humanidade,
É agora que esse dilúvio está se abatendo sobre toda a humanidade, Deus provê, através da arca, a salvação para a família. E dentro da arca existe salvação. Essa arca aponta para nós o símbolo de Cristo Jesus. Ela é o símbolo perfeito de Jesus, que em meio ao pecado e os seus efeitos, está providenciando para nós, a sua família, a salvação. Queridos, e quando a porta se abre, ela sai para um novo céu e uma nova terra, e uma aliança firmada. E Deus está dizendo, mesmo que os seres humanos continuem sendo maus, eu não mais destruirei a terra com água. Eu darei sobre vocês as estações uma após a outra. A terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Irmãos, isso está embutido ali na aliança com Noé. Como às vezes nós deixamos escapar alguns detalhes como esse? Deus estava dizendo para Noé, Noé, se você andar nos meus caminhos, se você andar em aliança comigo, a terra para você e para a sua família, ela vai ser um lugar seguro para nós trabalharmos juntos. Deus quer morar na terra. Deus quer morar na terra, queridos. Deus quer habitar no nosso meio. Aleluias, glória a Deus. E você vê isso claramente, porque Deus o tempo todo está falando, eu quero estar no meio de vocês. Eu quero estar no meio da família. Eu quero estar no meio. Só que o entendimento de filho é nós olharmos para o céu e sabermos que Ele está descendo para habitar no nosso meio. Mas o entendimento de escravo é o homem no seu eterno esforço de subir para o céu. De subir para cima, vamos dizer assim, de uma maneira bem redundante e assassina do português. Não é? É o esforço de todo escravo, ele está querendo subir. Por quê? Tão logo Deus se apresenta para Noé, e ele diz, a terra a partir de agora é um lugar seguro para nós trabalharmos juntos, para termos aliança, termos comunhão. Eu quero habitar na tua mesa, Noé. Tão logo isso acontece, o mundo agora começa a se expandir. E há no coração dos seres humanos a vontade de ser igual a Deus. E eles começam a construir uma torre. Você conhece a história da Torre de Babel. E qual era o propósito ali da Torre de Babel? Nós queremos subir até o lugar de Deus. Nós queremos subir até o lugar de Deus. Nós queremos ser como Deus. Nós queremos colocar o nosso nome nessa terra como deuses. Então o esforço do filho é atrair a presença, é trazer a presença, é chamar a atenção para a mesa, onde Deus está descendo sobre a família. Mas o esforço do escravo é tentar subir, é tentar edificar torres, para que ele possa atingir o coração de Deus. E Deus agora aqui abomina esse tipo de esforço, e Ele confunde as línguas da terra, de modo que as pessoas começam a se espalhar por todas as terras ali ao redor, e do meio deste povo agora, Deus ele faz novamente um pacto, Deus faz novamente uma parceria com Abraão. Ele chama Abraão lá do meio de Ur dos Caldeus, e ele diz, confie em Deus, confie na minha presença, confie nas minhas promessas, ensine a sua família a ser fiel. E a promessa de Deus para Abraão é, de alguma forma, eu trarei a bênção para todas as famílias do mundo a partir da tua família. Essa era a promessa de Deus para Abraão, a partir dessa família. E queridos, essa família ela cresce, ela se torna uma tribo, essa tribo agora se chama Israel, e Deus faz uma aliança agora com Moisés. Deus pede que obedeçam a lei, para viverem como os seus parceiros, para serem o povo que os representará nessa terra como sacerdotes, serão os representantes de Deus para toda a humanidade, serão aqueles que vão guardar a lei. Deus fala para o seu povo, guardem os meus estatutos, a partir do momento em que vocês derem ouvido ao livro dessa lei, e não desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, a partir do momento em que vocês tiverem cuidado de observar cada uma das palavras desse livro, vocês serão erguidos nessa terra como sacerdotes do Deus vivo, os representantes de Deus na terra, os embaixadores de Deus na terra, aqueles que são os guardiões das verdades do reino de Deus. Irmãos, Israel se torna uma grande nação, e agora Deus se move novamente para mais uma família, e renova a sua aliança ali com Davi.
E a promessa de Deus para Davi é que um de seus filhos irá estender o reino de paz e o reino de justiça a todas as nações. Ou seja, haverá da família, da casa real de Davi, um descendente que estenderá até a eternidade o reinado de Davi. Haveria um que nasceria da semente de Davi, um descendente misterioso que reinaria por toda a eternidade. Irmãos, diante de todas essas demonstrações de Deus, de amor, de querer habitar com o seu povo, um Deus todo-poderoso que provê a arca para os seus filhos, um Deus todo-poderoso que chama Abraão para caminhar com ele em fé, em intimidade, e diz: através da tua linhagem eu abençoarei todas as demais casas das nações. É esse Deus todo-poderoso que chama Moisés e fala: eu entrego a lei para vocês, e a partir do momento que vocês observarem essa lei, e não se desviarem de um lado nem para o outro, vocês serão elevados nessa terra como verdadeiros luzeiros, lâmpadas, para serem os representantes de Deus na terra. E além do mais, queridos, Deus fala para nós que escolheria um homem, um descendente de Davi, para reinar eternamente. Um reinado que não teria fim, um reinado perpétuo. E nós, como nós reagimos? Nós, como Israel, quebramos a aliança, adoramos outros deuses, cometemos injustiças, perdemos a terra e agora somos forçados ao exílio. E agora esta é a situação de Israel, porque Israel ele peca ali logo após a aliança noélica. Aquele povo já peca, e você vai encontrando depois o povo pecando novamente na aliança mosaica, o povo se distanciando, e na época de Davi novamente eles quebram aquela aliança, e o povo começa a adorar outros deuses. A nação de Israel, ela parte no meio, o povo ele é escravizado, o povo ele é levado para o exílio, e nós encontramos nesse momento aqui, queridos, a nação, o povo de Deus, o povo hebreu, escravizado por Roma. Roma tinha tomado aquele lugar, escravizado aquele lugar. Mas cabe a nós nos lembrarmos das palavras dos profetas, porque entre todo o Antigo Testamento e a nova aliança, e é dela que nós queremos falar nessa noite, entre aquilo que aconteceu com os patriarcas, e entre agora a manifestação do descendente misterioso da casa de Davi, nós temos as palavras proféticas, nós temos as palavras dos profetas, e eles começam a falar: haverá um que vai nascer, haverá um que será maravilhoso, conselheiro e príncipe de toda a paz, vai ter um que é aquele que vai cumprir todos os benefícios das alianças que Deus ele entregou para a humanidade. Um homem apenas vai reunir nele todas essas qualidades, para cumprir para nós todas as promessas que Deus fez desde que o mundo é mundo. E os profetas começam a profetizar, dizendo que Deus restaurará a aliança com os seus filhos por meio de um rei. Zacarias 9:9, ele diz: se alegre, Filadélfia, nesta noite, aleluia, aí vem o teu rei, justo, humilde, salvador, montado num jumentinho, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio, o seu governo, o seu reino estenderá de um mar até o outro mar. Aleluia, queridos, glorifique ao Senhor Jesus, Ele está neste lugar. Ele é o descendente misterioso da casa de Davi, Ele é aquele de quem os profetas falaram, Ele é este Deus todo-poderoso, o nosso Salvador, justo, glorioso, aquele que traz paz às nações. E é nesse momento que nós estamos neste cenário, caminhamos em Adão, Abraão, Moisés, Davi. Os romanos agora estão dominando ali a nação do povo de Deus, mas cabe a nós olharmos para aquilo que está se desenrolando na eternidade, diante do trono de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso neste momento, porque nós já dissemos essa noite, existe um livro com os planos de Deus para os seus filhos, e esse livro, ele está selado, e esse livro está lacrado com 7 lacres, 7 selos, existem 7 selos aqui, e diante do trono, nós temos o Pai está segurando esse livro. Dentro desse livro tem os planos de Deus para a tua vida, planos que não podem ser frustrados, planos que estão nas mãos de um Deus que é todo poderoso, mas este livro está selado,
esse livro está lacrado, e diante do trono agora se desenrola um grande clamor: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de se apresentar diante do trono e abrir esse livro? Quem é digno? E não havia ninguém. Pois, queridos, para abrir esse livro é necessário ser poderoso o suficiente para romper os selos, para ler o conteúdo do livro e para ter poder suficiente para executar cada um dos planos que Deus o Pai escreveu. Então não havia ninguém nos céus, seja anjos, serafins, querubins, não havia ninguém na terra, nenhum dos profetas, nenhum dos homens de Deus. E não havia ninguém debaixo da terra que pudesse se apresentar diante do trono e dizer: eu sou digno, eu sou capaz de ler o que está aí dentro, eu sou capaz não somente de ler, mas também de executar cada um dos planos que Deus o Pai escreveu para os seus filhos. Mas é nesse momento que o ancião, ele toca gentilmente o ombro de João, o evangelista, e ele diz: não chores, não chore. Aí vem o leão de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro ensanguentado, ele venceu para abrir o livro. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Quem é esse, queridos? Quem é esse que vem sobre o jumentinho? É aquele que satisfaz todos os relacionamentos de aliança. É aquele que é apto, poderoso o suficiente para cumprir para nós todas as promessas que Deus fez em todas as alianças, antes da grande e nova aliança. A aliança a qual você foi convidado, a aliança a qual você foi inserido como família de Deus. E preste muita atenção nisso, porque Jesus, ele é da família de Abraão. Então, ele vai trazer as bênçãos tidas a Abraão para todo o mundo. Jesus é o israelita fiel, que cumpriu em si mesmo a lei de Moisés. Mas Jesus também é a raiz de Davi, é o descendente da casa real de Judá. Então ele vai estender o reino de Deus, de justiça e de paz para toda a humanidade, eternamente. Ele está sobre o trono, ele é vencedor, ele é a arca da salvação da sua igreja, queridos. É ele quem nos convida a este relacionamento. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro ensanguentado. Diga esta verdade para essa pessoa que está do seu lado e diga: ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro ensanguentado. Aleluia, ele venceu para abrir o livro, queridos. Glória a Deus, aleluia. O caminho do cordeiro até se transformar no leão, ele passa pela cruz, queridos. Olha que lindo, porque nós temos 3 figuras colocadas diante de João. João, ele escreveu o Apocalipse, e você tem ali a raiz de Davi, o cordeiro que está como morto, ensanguentado, mas você também tem um leão. Então nós vemos a trajetória deste Jesus, que reúne em si todas as prerrogativas das profecias, tudo aquilo que os profetas tinham falado se cumpre nele. Todas as profecias, elas apontam para Jesus, elas mostram Jesus. Ele é da família de Abraão, ele é o israelita que cumpriu toda a lei, ele é da casa real de Davi, ele é aquele que pode cumprir todas as alianças e tudo aquilo que Deus foi prometendo aos seus filhos em cada uma das alianças, enquanto ele estava prometendo bênçãos aos seus filhos lá no passado. Então, isso de certa forma vem de uma maneira cumulativa, e tudo aquilo que Deus tem de maravilhoso, glorioso, se reúne nesse plano perfeito, que está na mão do nosso Pai, do nosso Deus, e que agora está sendo passado para as mãos do Cristo. Mas, queridos, cabe a nós lembrarmos que antes que aquele que é a raiz de Davi chegasse diante do trono e se manifestasse poderoso como o leão da tribo de Judá, que ruge sobre nós e nos envia como uma igreja vitoriosa e poderosa, ele se apresenta como o cordeiro ensanguentado, aquele que morreu e que ali na cruz venceu o poder da morte, o poder do inferno, e estabeleceu uma nova aliança com seus filhos. É chegada uma nova aliança sobre nós, queridos, a aliança da graça,
a nova aliança. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa aliança renovada com Ele. Irmãos, apesar dos nossos fracassos, Jesus está comprometido a transformar-nos em parceiros de sua obra de redenção nessa terra. Aleluias! E essa é a nova aliança, o convite de Deus para a mesa, para sermos um nesta família, a família de Abraão, para vivermos a cada dia a força sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que nos capacita agora a termos uma nova natureza conforme a natureza de Cristo Jesus. Então nós não estamos mais submissos e escravos a uma lei, a lei mosaica, de regras e rudimentos, mas o Espírito Santo de Deus veio morar dentro do nosso coração e nos capacitar com poder sobrenatural para sermos a nova humanidade de Deus, o novo povo do Senhor, aqueles que têm a unção de Deus para sermos uma nova família, um novo tipo de gente, uma nova pessoa, e nessa aliança nos tornarmos parceiros de Deus na obra de redenção. O que é a obra de redenção? É quando o Cordeiro te convida para a mesa, Ele perdoa os teus pecados, Ele lava e apaga o teu passado, e é poder suficiente para dentro do teu coração ser a nova humanidade de Deus. E queridos, Ele sopra, ruge sobre você a autoridade, dizendo: vá por todo mundo, pregue o Evangelho de Cristo Jesus, cure os enfermos, liberte os cativos, convide quantos você puder para essa mesa de família, porque ainda há lugar na mesa, ainda há lugar na mesa. Então agora o poder operante do Espírito Santo de Deus em você, nessa nova aliança, te capacita para que você seja o parceiro de Deus na obra que Ele tem a fazer nessa terra. Queridos, Ele veio até nós, Ele está conosco, Jesus está conosco. É o desejo, sempre foi o plano de Deus, de habitar com os seus filhos. E esse plano não pode ser frustrado. Ele está com você. Ele está com você lá no teu trabalho. Ele está com você lá na tua casa. Ele está com você lá no teu secreto. Ele está aqui conosco nessa reunião de família. Ele caminha com você no meio da rua. Quando você está ali muitas das vezes no teu trabalho, quando se levantam os laços e os embaraços do inimigo para te envergonhar, o Senhor Jesus está ali provendo escape. E é por isso que nós nos reunimos, queridos, numa celebração como essa, para adorar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para a nossa vida. E nós nos reunimos para o adorar e conhecer a sua vontade expressa para nós, o seu novo povo, a nova família, a família da nova aliança. Glória a Deus. Ele tomou o livro, Ele abriu o livro, Ele é digno de executar o conselho e os propósitos de Deus a seu respeito. E queridos, quando eleitos de Deus foram feitos escravos pelo pecado, Cristo comprou para eles não somente a sua liberdade, mas a mais elevada honra e promoção. Guarde isso, essa é a verdade de Deus a teu respeito. Ele não somente veio para te perdoar, mas Ele veio para te empossar nessa terra com autoridade. Reis e sacerdotes, povo comprado de toda língua, tribo, raça e nação. Deus os fez reis para governar sobre os seus próprios espíritos e vencerem o maligno. Deus os fez sacerdotes, dando liberdade e acesso ao trono. Queridos, o plano de Deus não pode ser frustrado. Aleluia, glorifica o Senhor Jesus. O plano de Deus não pode ser frustrado. Ele planejou ter para si uma família, independentemente do que se levanta, independente do gigante que se levanta, independentemente do rugido do falso leão, independentemente dos lobos vorazes, independentemente de toda enfermidade, malignidade, todo gigante que se apresenta, a igreja de Cristo Jesus ela marcha. A igreja de Cristo Jesus ela avança. A sua família está contada com aqueles que João viu descendo ali na Nova Jerusalém. E ele viu, a palavra de Deus diz, João viu a nova cidade, ela estava descendo. Ela estava vindo, queridos, ataviada como uma noiva, embelezada como uma noiva para o dia do casamento. Quem é que estava lá, queridos? A minha família estava lá. Os meus filhos estavam lá.
os meus netos estavam lá, queridos, os seus filhos estavam lá, a tua família estava lá, o teu esposo estava lá, e João viu a nova humanidade de Deus, aqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, redimidos no futuro, ataviados como a noiva do Cordeiro descendo, glorioso, aleluias. Ele fez para si reis e sacerdotes, aleluias. Eu quero que nesta noite você prepare o seu coração para adorar, para louvar ao Senhor, se unindo às vozes dos anjos que já estão adorando a Ele diante do trono. Digno és, digno és, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem é esse, queridos? Quem é esse que vem montado, humilde, sobre um jumentinho? Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, ele é o cordeiro ensanguentado. Aleluia, glorifique o Senhor Jesus, glorifique o Senhor Jesus. Aleluia, de maneira bem forte, feche os seus olhos e brade, queridos, brade nesta noite dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.